pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tem um relato aqui que eu comecei a ler, mas não terminei. Vou continuar aqui junto com vocês, muito importante. Gostei dos detalhes que ela deu, até onde eu li. E eu vi que no finalzinho, lá antes de imprimir, que ela fez algumas perguntas que eu creio que vocês vão poder me ajudar a responder. Deixa já aí o seu like, compartilhe, se inscreva se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui, que vai ajudar o canal a crescer e levar essa conscientização adiante também. Obrigada de coração por todos vocês que têm enviado os relatos, eu tenho amado cada um deles. Eu amo, eu vibro com vocês aqui, gente. E a gente acaba se divertindo em alguns deles também, né? Porque Deus faz essas coisas. Bom, vamos lá. Ela começa dizendo: olá, Cris, pode me chamar de Bela. Bela, seja bem-vinda. Tenho 26 anos, olha, jovem. E meu relato não envolve um casamento, mas sim um namoro, se é que pode ser chamado assim. Ela põe entre aspas em letra maiúscula, relacionamento, né? Um aborrecimento, isso sim. E ela diz: esse que ainda me encontro, eita, tá com ele ainda. Preciso de ajuda, pois ainda não sei se este rapaz realmente é um narcisista ou se a louca sou eu. Olha o detalhe logo de início, gente. Imagino que ela já não tá passando aí de gaslighting no convívio com esse ser. Você não tá aqui por acaso, é só isso que eu tenho pra te dizer de início, tá? Eu vou até pegar minha bandeira vermelha porque eu já vi que eu vou ter várias pra levantar aqui. E ela diz: vamos lá? Vamos lá. Sou cristã, me converti em 2019 e tenho um chamado muito forte envolvendo a vida sentimental. Deus me chamou para as nações e desde 2021 entrei em abstinência sexual quando entendi que a vida promíscua que eu levava era realmente errada. Glória a Deus por isso. Cris, eu sou uma mulher de 1,83 m, já atuei como modelo e sempre busquei a magreza e a estética perfeita, pois a minha mãe me cobrava desde novinha, já que ela foi obesa e não queria o mesmo fim para mim. A cobrança era muita e eu cresci achando que minha beleza talvez fosse o mais importante no relacionamento. Apesar disso, de ser uma mulher bela, eu sempre tive muitos complexos e no fundo sempre pensei ter algo de errado comigo quando eu era rejeitada nas relações. Rapidamente falo a você sobre minha infância. Meu pai era ausente, político, muito bonzinho e homem do povo. Nunca foi ruim para mim. Pelo contrário, conforme melhoramos financeiramente, sempre me dava mais conforto e coisas que o dinheiro poderia comprar. Porém, me lembro de algo. Aos 7, 8 anos de idade, minha mãe começou a estudar fora e ela retornava para casa só à noite. O meu pai, sendo empresário e vereador, também só me via de manhã ao levar na escola e no fim da tarde quando me buscava na minha avó, que era, ela pôs entre parênteses, onde eu ficava. Aliás, meu lar e refúgio era na casa dela, minha avó, Terê. E ela fala: pianista, elegante e sensível. Meu lar. Aquele era meu mundo, Cris. Eu acabei me tornando uma criança que fazia o que queria. Era eu quem tinha que saber a hora de ir pro balé, inglês. E ela põe entre parênteses: se eu faltasse, meus pais não sabiam. Eu quem fazia minhas tarefas e escolhia o que iria ver na TV. Eu era muito boazinha e medrosa, então nunca abusei da falta de limites, mas me lembro bem que minhas amigas tinham pais bem rígidos que ficavam em cima sobre horário, regras, estudos, e embora minhas amigas pudessem talvez querer ser como eu, com pais de boa, sem cobrança, eu lembro que meus pensamentos eram os seguintes: eu sou largada, eu não me sentia amada, sabe? Sei. Pois era como se a minha falta de limites me fizesse sentir desprotegida e sem importância. Nossa, isso é muito forte. E no fundo eu admirava minhas amigas que tinham pais que se mostravam preocupados com mínimos detalhes. Olha isso, gente. O excesso, né? Tanto de falta de atenção como de atenção demais prejudicam qualquer criação. Infelizmente o seu caso foi essa negligência no sentido de deixar, porque realmente parece até que isso é amor. Lógico que não, porque cadê a presença do pai e da mãe? Você falou que seu pai é vereador, eu já fiquei de olho aberto, porque os narcisistas tem muitos que são, mas você disse que ele é um homem bom, né? Bom até onde, vamos ver, né? Continuando, ela diz: assim cresci, sem meu pai saber absolutamente nada de mim, não sabia e não sabe meus gostos, medos, nunca me ensinou nada e nem percebia meus dons e talentos. Toco piano, canto e componho, gosto de artes e sempre fui muito sensível. Aos 6 anos fui tocada de forma indevida por um homem pobre que meu pai político ajudava e sempre trazia para dentro de casa. Olha aí.
Ele passava e esfregava as partes em mim enquanto eu escrevia na lousa de casa. E ela põe entre parênteses: eu amava brincar de escolinha, sempre fui comunicativa, engraçada e criativa, amava ensinar, falar e fazer gracinhas. Esse sujeito uma vez pediu para eu mostrar a minha calcinha para ele. E cadê teu pai que não viu isso, hein? Enfim, guardei anos isso comigo, me sentia fraca e desprotegida, uma garota largada e vulnerável. O único lugar onde eu me sentia única, amada e protegida era na casa da minha avó Terê. Os anos passaram, minha mãe se mostrou cada vez mais controladora. Olha aí, agora vem a parte da mãe. Família de igreja, várias regras ao longo dos anos, como não transar antes do casamento, não ouvir música do mundo, não beber, não ir em festas, enfim. A minha mãe é uma excelente mãe, mas na época de 2014 ela deu uma surtada. Ela cismou que queria que eu namorasse um rapaz e começou a enlouquecer minha cabeça e aquilo virou uma tortura. Eu com 16 anos e uma mãe manipulando minha mente. O rapaz realmente era bom, mas eu peguei birra dele. E ela põe 3 pontos de exclamação. Olha aqui, um pai tóxico, uma mãe controladora, ninguém merece. Agora ela decidiu surtar. Na época, né, ela falou, em 2014. Minha mãe cobrava se eu engordasse ou tivesse sem maquiagem ou de cabelo desarrumado. Portanto, eu passei a idolatrar a estética e a ser perfeccionista, o que agravou quando fui para o meio da moda. Vários problemas alimentares, incluindo posteriormente a compulsão alimentar, e a partir de 2014 só tragédia, 3 câncer na família, 2 avós e meu avô. Falência na nossa empresa e divórcio dos meus pais. Minha mãe traiu meu pai após 25 anos de casamento. E ela fala: acredito que por dinheiro, já que estávamos falidos. Ela casou e foi embora e meu pai foi recomeçar a vida em outro estado. Fiquei eu e meu irmão e eu já estava na faculdade com uns 19 e 20 anos. Resumo, Jesus me encontrou e as palavras em Isaías saltaram a mim. Naquela altura eu já era uma jovem que bebia muito e já havia passado por muitos homens babacas que só usaram meu corpo. E Deus me disse: você foi abandonada pelos teus amantes. E ela põe tudo agora em letra maiúscula. Eu vou te reconstruir e te vestir de noiva. Cris, eu ganhei o curso das princesas da Sara Shiva. Deus me fez muitas promessas de um futuro de paz. Eu mudei da água para o vinho e entrei num propósito bem profundo com Deus. Até que em 2023 recebi uma palavra e fui para uma base missionária chamada Jocum ficar 5 meses. Já ouvi falar. Foi muito milagre e eu não tinha um centavo e Deus proveu tudo. Vou tentar acelerar aqui, ela colocou kkkk. Desculpa, gente. Imagina, tá tranquilo. Gente, é incrível quando as pessoas mandam um relato que é até bem pequeno e fica preocupada de ser longo. Não tem problema não, o que importa é o conteúdo. Lógico, gente, eu não vou falar também que se você manda um relato enorme, passa de 2 horas, fica um pouco pesado, né, pra quem tá assistindo. Mas o seu tá tranquilo, viu? E ela fala: saindo de lá, ano passado, fiz uma carta para Deus pedindo um emprego, já que eu estava formada e queria mudar do interior de São Paulo e ser independente, ganhar dinheiro. No outro dia, um rapaz que me seguia mandou mensagem do Mato Grosso. Venho chamar ele de Hélio. Hélio é sócio e muito influente na empresa que trabalho hoje. Em resumo, ele me arrumou esse emprego numa empresa muito relevante aqui no Mato Grosso. No dia em que fui chamada e aprovada, Deus me deu uma palavra em Deuteronômio, onde dizia que a terra onde eu estava indo manava leite e mel, mas que era para ter cuidado em cumprir todos os mandamentos e a aliança que eu havia estabelecido com o meu Deus e cumprir tudo. Alertava para eu não me dobrar a outros deuses, pois senão eu seria exterminada da terra. Uau! Eu vim para cá com um sentimento de alerta e um grande temor. E no meu primeiro mês aqui fiquei numa irmã de oração. A cidade que eu moro fica a 3 horas da cidade do meu pai atualmente. E quando cheguei no meu primeiro dia, que foi em novembro de 2023, eu vi o Hélio e algo dentro de mim me disse: nós vamos namorar. Ele não é bonito em estética, mas é do jeito que eu gosto. Um homem rústico e masculino, mais alto que eu, e ela deu risada porque ela é alta, né? Tem dinheiro, e ela põe entre parênteses: importa falar que os homens que já me apaixonei todos tinham boa condição financeira. Não consigo me apaixonar por um homem que sinto que são abaixo de mim. Eu os desprezo e não sinto desejo algum em prosseguir a relação. Interessante isso daqui, hein?
Um ponto, uma bandeira vermelha aí, hein? Cadê a humildade? Por que desprezar alguém que tem menos que você? Não precisa disso, né? Mas enfim, detalhes à parte. É que eu falo o que vem, gente. O que eu sinto que é pra falar, eu falo, né? Mas vamos ver, eu creio que hoje ela não é mais essa pessoa. Hélio começou o dia a dia a me chamar para jantar em lugares caros e no primeiro encontro já me levou para a casa dele e já pegou na minha mão. Eu estremecia, pois me sentia seduzida e muito envolvida, e por outro lado um medo muito grande em pecar e descumprir meu voto de santidade. Demoramos um mês para ter a primeira relação, e eu dizia a ele que eu estava me guardando mais de 2 anos e que eu era uma mulher séria e para casar. Disse que se ele não queria algo sério, que me deixasse quieta, e ele disse que sabia e que não estava brincando comigo, que era genuíno e queria me conhecer de verdade. Mas naquele mês de dezembro coisas ocorreram. Ela fala, começaram a acontecer apenas. A mulher com a qual eu morava disse que o coração dela se apertou quando eu comecei a sair com ele. Ela buscou e achou um processo Maria da Penha no nome dele, onde dizia que havia uma medida protetiva por ele ter agredido uma ex-companheira. Gente, isso existe. Já aconteceu comigo. Investiguem, gente. Sim, olha, essa senhora foi uma bênção aí no teu caminho. Ela foi lá e achou isso daí. Olha, ela buscou e achou um processo. Olha, Deus aí te guardando, hein? E ela põe resumo. No fim das contas, ele me disse que essa mulher que o processou foi uma ex que não aceitou o fim e quis ferrar a vida dele. Mentiroso, covarde. E eu acreditei até hoje, não sei se é verdade, não sei qual é a verdade, pois eu te digo que a verdade é que ele é um cafajeste. Mas vamos ver até lá o final, o que vem por aí, né? Ninguém vai denunciar alguém sem motivo, gente. E se essa mulher podia ser aí uma psicopata sociopata, ainda assim, não é tão simples. Você tem que ter provas, ok? Ok? Não vamos ignorar. E ela diz, segui com ele, mas escondido da mulher que eu morava por vergonha. Além disso, muitas pessoas de diversas partes me alertavam dizendo para eu não me envolver com ele, pois ele era um homem pra frente e mulherengo. E sempre o confrontava, mas ele sempre foi muito bom de lábia. Você já estava na codependência, dependência emocional. Já estava viciada ali no ser. Seguimos juntos e no Natal ele me deu um berloque de prata da Vivara. Eu nem sei o que é isso, gente, é um relógio? E chocolate da Lugano, também nunca ouvi falar dessa marca. Eu conheço a Copenhague do Brasil, que eu amo. Eu conheço a Lindt. Eu conheço, esqueci o nome de outra marca que é uma delícia, o chocolate, gente, melhor que a Lindt até. Ai, esqueci agora. Enfim, não conheço esse Lugano, não. E ela fala, detalhe, minha pulseira é Pandora e quando eu coloquei o berloque de coração dele não entrava. Com muito custo e força encaixou e ali senti dentro de mim, está forçando um coração que não tem encaixe em você. Ano novo eu fui passar em São Paulo na minha família materna e eu e ele seguimos conversando, porém era breve e não ligava. Eu já começava a cobrar atenção, ele dizia trabalhar muito, pois tem terras e ainda administra a empresa. Quando voltamos ao Mato Grosso, comecei a pegar algumas mentiras, coisas bobas, mas como descobri que não tinha estado onde me falou, ficar em bar até a madrugada dizendo que já estava em casa, e até ficar com uma menina que dividia o mesmo escritório de trabalho que nós, uma mulher macumbeira. Quando eu soube, ele negou tudo, sendo que nossos amigos me contaram. Ele negava mesmo eu falando que tinha as provas, é assim, desse jeito. E nessa altura a gente tinha um acordo de ficar sério. Ele dizia que era cedo demais para iniciar namoro sério. E eu quis terminar e ele me convenceu a ficar. Realmente essa moça foi um envolvimento totalmente carnal. Tanto que depois ele não falou mais com ela e ela se sentiu humilhada e até falou sobre acender velas e fazer mal a ele. Tá repreendido. Com o passar do tempo, ele começou a dar perdido em mim nos finais de semana. Sempre indo para a cidade da mãe dele, que é a cidade que o meu pai mora. Mesmo se eu fosse lá, ele nunca até hoje, em 10 meses, saiu comigo. Sempre justificou estar na fazenda trabalhando. Comecei a cobrar muito, a ficar junto nos finais de semana e comecei a ser ciumenta e chata.
Gente, que interessante, por que lá nessa cidade ele não saía com você em 10 meses? Devia ter outra, hein? E teve uma vez que ele teve uma prova de laço. Ela põe entre parênteses, ele ama cavalos e ele não me chamou. Eu, idiota, fui cobrar e reclamar e ele disse que estaria muito sol e não era bom eu ir, que era cansativo e que em outro evento eu ia. Porém, Cris, depois descobri que ele estava com uma loira chamada Ana, que era mulher rica e fazendeira, a qual todos na cidade dele sabiam do tal caso e envolvimento de anos. Aí, fato. Aí, a verdade sempre aparece. E quando eu o confrontei pelo WhatsApp, ela põe entre parênteses, eu não me aguentei. Ele disse que eu era ingrata e estava vendo um lado meu que não conhecia. Ah, não, meu filho, quem tá vendo um lado teu que não conhecia sou eu. Mostra aí agora teus coice. Cadê o cavalo, o príncipe num cavalo encantado, né? Não, é coice mesmo. Tem nada de cavaleiro, é cavalo mesmo. E ela coloca aqui, ponto importante. Quando eu descobri sobre a ficada com a mulher macumbeira, lembro dele dizendo, Bela, você não é perfeita. Você acha que você é a mais bonita? Não. Acha que é a mais gostosa? Não. Você é bonita e gostosa, mas não é a mais. Olha, e uma vez já fez piada sobre eu não ter bunda. Enfim, descoberto da tal Ana, eu terminei. Ficamos um mês afastados, mas eu acabava nunca ficando tão bem, pois afinal eu tinha que ver ele todo dia no trabalho. E ele sempre me cercando ou se mostrando presente de alguma forma. Vezes mais e outras menos incisivas, dizia que eu havia desistido de nós, aí colocando o sentimento de culpa em você e a responsabilidade do término sobre você, foi você que decidiu, ele ainda estaria lá. Importante falar de um episódio onde fomos no aniversário e todos nós bebemos muito, e quando fico mal emocionalmente recorro ao álcool. Naquele dia eu tive uma recaída e foi um mês que eu e ele não estávamos mais juntos. Nesse aniversário voltei com ele para a casa dele e na empresa tem uma menina extremamente vulgar que sempre deu em cima dele de forma descarada. Nesse dia, quando voltamos, ela quis entrar na caminhonete também, pois disse estar muito bêbada para dirigir. Em resumo, ela também foi para a casa dele, chegando lá, ela deitou na cama dele. Ai, meu Deus do céu. Tinham mais pessoas lá nessa hora e eu fui pedir para ele mandar ela sair da cama dele. Em resumo, eu e ela brigamos e ela foi para um outro quarto. Porém, quando acordei pela manhã, ela estava na mesma cama que nós. Ai, meu Deus, que praga é essa? Assombração, sai daqui, encosto. E começou a se trocar na minha frente. Eu, hein? E ele disse que não sabe o que houve e que quando acordou ela já estava lá. E teve outras vezes onde ela quis ficar em cima dele e eu sempre impedia. E uma vez novamente ela voltou conosco e chegando lá na casa dele, tomou banho no banheiro dele, saiu com a blusa dele e só com a toalha embaixo. E deixou a muda de roupa dela no armário dele. Gente do céu, isso aqui é a mulher, essa mulher aqui, ela é diabólica, hein? Porém, logo eu puxei ele pro quarto e tranquei a porta e deixei ela pro lado de fora com todas as outras e fomos dormir. No outro dia, cedo, cheguei, joguei a roupinha da piriguete na sala e mandei um WhatsApp dizendo que estava lá quando ela fosse embora. E só ouvi a porta batendo forte e ela indo embora. Agora eu falo uma coisa aqui, você é jovem, né? Se você falou a sua idade correta, 26 anos, veja assim, ó, o quanto você está se diminuindo, se desvalorizando, competindo com essas piriguetes aí da vida, né? Brigando por ele, por causa de um traste que não tá nem aí pra ninguém, que se acha o bambambam. Vale a pena isso? É lógico que ele tá dando liberdade. E ela fala, no outro dia cedo joguei a roupinha da piriguete, já li essa parte. Ok, até julho foram 2 indas e vindas e algumas descobertas e rastros de mulheres na história. Em julho eu tive uma recaída e desde então voltamos muito intensos. De segunda a segunda eu dormindo na casa dele e ele muito intenso comigo. Mais romântico, chamando para provas de laço e pensei que ele tinha finalmente mudado. Então comecei a orar para Deus transformá-lo e que eu pagaria o preço necessário para ser mulher dele, pois o amava. Cris, detalhe importante, ele prospera, mas nada vai para frente. Tudo estraga. Toda semana o carro dá problema, roubam, pneu fura,
O tempo todo e do nada o cavalo se machuca, produções não vão pra frente, ele chega a dizer que acha que fizeram macumba pra ele. Ele fala, não, é tu mesmo que tá carregado de demônio, por onde tu vai eles vão atrás, né? Não tem Deus, não tem a proteção de Deus, o inimigo faz mesmo. Só Deus dá e é de graça e pela graça. O inimigo, ele dá pra te telar, pra te enganar, porque esses seres, eles se divertem enganando a gente, mas o diabo tá lá rindo da cara deles porque eles são os mais enganados. Um dia eu pedi para Deus me mostrar como Deus o via. A palavra que veio foi Acabe. Diziam que em Acabe havia um espírito de mentiras que o persuadia. Uau, claramente Hélio tinha espírito de mentiras e persuasão. É sobre as coisas dele que nunca vão para frente veio a palavra dos midianitas, que não impedia o povo de plantar e planejar, mas impelia a colheita e o desfrute. Impedia a colheita e o desfrute, pois o povo está distante dos caminhos do Senhor. E nesse meio tempo Hélio foi no culto comigo, mas ele é bem frio, um homem que não demonstra emoções, é sempre o que ele criticou em mim, é a minha falta de domínio das emoções. Ele sempre criticou em mim a minha falta de domínio das emoções, pois quando eu tô mal, todos do trabalho vêm e todos ficam achando que ele me faz mal. E nesse meio tempo eu trouxe a minha melhor amiga para trabalhar aqui e várias vezes senti ele sutilmente dando em cima dela. É desse jeito. É surreal, gente. E ele começou a perceber que tenho ciúmes. Ela é bem mais bonita que eu, Cris, mais equilibrada no emocional. Sinto ciúmes. Um dia ele disse que a admira muito e que ela é constante e ele sempre sabe se ela tá bem ou mal. Olha isso. E que ela tem esse controle emocional. E ela põe entre parênteses, mal sabe ele que nos relacionamentos ela já foi até para hospital e psiquiatra em relacionamentos tóxicos. Lógico, ele tá usando ela pra te fazer sentir inadequada, pra falar que, ó, ela é melhor que você, olha, qualquer momento eu posso te largar e ficar com ela, entendeu? Pra deixar você com medo de perdê-lo. Livramento de Deus, vai e já vai tarde, meu filho. Coitada dela, né? Não vai desejar o pior pra tua amiga, né? E ela diz, ele já me disse que um colega nosso disse pra ele, Hélio, você acertou o ninho, mas errou o passarinho. Ah, meu pai. E você errou tudo com ele, né? Pra estar com ele. E você devia ter esperado pra se envolver com a amiga da Bela e não com ela. Tudo mentira, ele inventou isso aí, tá? Só que ele é tão covarde que ele não tem coragem de falar isso pra você na sua cara. É? E ele fala que foram os outros que falaram. Agora vai lá falar que esses outros se falaram isso, que vai ficar muito chato. Ah, ser infeliz. E disse que esse nosso colega falou que não me acha bonita. Naquela hora quase chorei. E era um misto de tristeza, insegurança, inveja da minha amiga e ciúmes, ira, raiva. Aí que tá falando mais é sobre você do que ela, do que ele. Então, eu falo pra você, não sei se tá fazendo terapia ou não, tem alguns momentos que você fala aqui sobre você, que eu não sei se é ou não, né? Mas assim, eu te aconselho a você fazer uma consulta, se for o caso, tá? Porque assim, pode ser que exista alguma coisa aí, ou é dependência emocional, pode ser borderline, pode ser bipolaridade, eu não tô diagnosticando porque eu nem posso fazer isso, mas tem alguma coisa aqui que não está no lugar, por conta do que você está me contando sobre você mesma, ok? Não pelas coisas que ele está falando de você, tá bom? E ela fala, minha amiga morava comigo e recebi ela na minha casa e no primeiro mês não cobrei aluguel dela para ajudá-la. O tempo passou e ela começou a sofrer, me vendo ser tão manipulada, e ela começou a ser tipo mãe, brigar comigo por eu recair sempre, e ela começou a chorar muito, pois estava vendo eu me destruir. Até que um dia aconteceu o fim da picada para ela. E ela põe entre parênteses, vou contar aqui abaixo. E então ela decidiu se mudar e eu me vi totalmente desamparada. Estava eu na capela da empresa orando no almoço e veio uma mulher chamada Carol. Me contou que também estava envolvida com o Hélio. Aquilo era demais para mim. Surtei, chorei e pensei, chega, vou pedir demissão. O Hélio disse que gostava de mim, que a Carol estava distorcendo as coisas e que ele afastou dela quando eu e ele voltamos. Me pediu uma chance, pediu perdão e disse que fazia um compromisso comigo sério, que seria fiel a mim. Coloquei como condições eu, ele e Carol, conversamos juntos e ele aceitou.
Carol se decepcionou muito comigo, disse que eu estava me matando e que eu só devia voltar a falar com ela quando eu me escolhesse. Resumo, ela se demitiu e saiu das nossas vidas, e Hélio começou intenso, me dando as coisas que eu sempre pedia, agora sem eu precisar me esforçar. Estava tudo bem e eu tinha decidido perdoá-lo. Mas um dia, numa quarta-feira, teve um happy hour do trabalho e eu bebi muito. Nós tínhamos combinado de comer, ficar um pouco e ir embora. Comecei a ver aquela moça que comentei do episódio da cama, ela toda hora em cima dele, conversando e cheia de graça. Realmente eu via ele se esquivar, mas aquilo me fazia tremer de ódio. E pensei, vou mandar uma mensagem e pedir pra gente ir embora. E ele falava, vida, já já vamos. Foi ficando tarde, 22 horas já, e então eu já estava bêbada e comecei a chorar e desabafar com uma mulher da empresa, que ela põe entre parênteses, errei feio. Ele viu e ficou possesso de raiva e fomos embora, e no carro ele gritava muito, xingava e dizia, que merda, estou só com você, mas nunca é suficiente, que inferno, gritava e batia no volante. Falou que eu gostava de me vitimizar e me fazer o centro das atenções e que eu não tinha equilíbrio emocional e misturava o pessoal com o trabalho. Aí, chegando no prédio dele, eu chorava muito e pedia para ir embora, mas ele me apertou os pulsos bem forte e foi me puxando. E eu falava que estava machucando, mas ele continuava puxando e apertando. Foi uma noite terrível. No outro dia, nós acertamos e ele falou que preciso mudar e me senti extremamente culpada. Seguimos nossos dias e na sexta-feira combinamos de sair com a galera e depois ele me chamou para dormir com ele. Quando deu meia-noite, ele me manda uma mensagem dizendo que queria dormir sozinho e eu surtei. Mandei, olha, então vamos terminar, não quero mais nada. Você acha que as coisas são assim? Combina comigo e de madrugada muda de ideia? Muito estranho. Então ele me levou do bar e no caminho outra vez gritou comigo e dessa vez mandou eu calar a boca. Disse que ficou irado, pois eu ameaçava de terminar e isso era muito ruim. E no outro dia me pediu desculpas por ter sido rude e disse que precisava me pôr no meu lugar. Desde então seguimos juntos e cada dia mais ligados e vivendo quase vida de casados. Eita, pra piorar, né? E de certa forma, às vezes ele parece ligado a mim e sinto que ele tem medo de me perder. Perder o controle sobre você, porque você provavelmente, como você é bonita, né? Ele te usa pra ele ficar com um status de homem poderoso, que tem as mulheres bonitonas, né? Porque pelo visto as outras também são tudo bonitas, não sei. Enfim, te usando. Mais uma. E aí ela fala, ele está bem, mais presente e parece fazer mais coisas por mim. E a briga mais recente foi semana passada, onde chegamos juntos no trabalho e lá ao entrar ele me deu bom dia na frente das pessoas como se não tivesse chegado comigo. E mandei pra ele que isso era ridículo e falei que me sentia mal por ele tentar me esconder. Ele ficou super bravo, falou que nada tá bom pra mim, que tava sendo chata de novo e que mesmo ele se esforçando eu nunca tô satisfeita. É papinho de narcisista. E você cai, né? Lógico que ele fez de propósito. E eles fazem isso mesmo, tá? Pra você ficar sentindo nada, sentindo lixo. Como se, olha, pras pessoas eu não vou te mostrar não, tenho vergonha de você. E aí você contesta e ele fala que você que é a louca da história. E Cris, sinto culpa, pois sou ciumenta, insegura, cobrei muito dele ao longo do tempo e eu amo ele demais. Ama nada, você não ama nem você. E às vezes vejo ele olhar mulheres na rua, mas finge não notar mais. Então, e aí? Por que isso? Meu Deus, você precisa disso? E de certa forma comecei a querer me vingar. Aí já mostra sobre você de novo, entende? Tem que se tratar. E comecei a fazer muitos ciúmes nele nos últimos tempos. Me comprei um buquê e mandei entregar no meu trabalho. Que triste isso, gente. Depois pedi para uma amiga me ligar e coloquei o nome dela de José. E isso quando ele viu, acho que ele começou a ficar inseguro e tô bem mais seca com ele. Eu tenho dias sido carinhosa e boa e outros seca e crítica. Cris, ele é um narcisista? Tem chance dele me amar? Será que ele pode mudar? Devo pedir demissão desse emprego? Obrigada, assinado Bela. Às vezes eu acho que a pessoa tá brincando comigo, gente, porque eu não me aguento. Eu pergunto pra você, quem é você nessa história, né? E que ele é narcisista, ele tem vários traços aí de um monte de coisa, de transtornado. Mas assim, cadê Deus nessa história? Você falou algumas coisas aqui de Deus, mas cadê viver isso? Não me parece existir, porque você continua aí na balada,
nas bebedeiras, né? Fazendo coisas que tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, olha, o que eu te aconselho é você largar esse traste. O que importa se ele é narcisista ou não, né? O rótulo é um traste, um cara que é mentiroso, você já sabe, e você tem ciúmes dele por quê? Né? Você tá nessa vidinha mesma que ele, no mesmo nível, na mesma energia, competindo para ver quem é melhor, quem é pior, tá vivendo do ego, de comparação, de competição? Aí tem que buscar, tá? Porque é sobre você, não é sobre ele. Ele é um aproveitador aí, que tá brincando com os teus sentimentos e você tá permitindo, né? Eu te aconselho a largar esse traste, seguir tua vida, firme em Deus, buscar o Senhor acima de tudo. Você perguntou, será que ele é um narcisista? Você mesma já falou aí várias coisas, né? Deus já te revelou tanta coisa aí, não preciso eu falar, né? Tem chance dele me amar? Tem chance de você se amar? Ele não se ama. Então, ele não tem empatia. Ele não tá nem aí. Ele quer curtir a vida doidado e não quer compromisso. Ele já falou várias vezes que não quer nada sério com você. Aí quando ele vê que você tá dando um ponto final, aí ele promete que vai ser sério. Agora vai ser sério e você é isso, você é aquilo. Mal chega na empresa, ele já tá te tratando como se fosse qualquer pessoa. Aí você vai lá, reclama e tal, e aí ele fala que você quer isso, você sente culpa. Olha o ciclo vicioso. O que me faz pensar um pouco mais diferente em relação à codependência no seu caso, não que não exista essa codependência, mas é que você já vem falando de vingança, isso daí já mostra algo que eu teria que aprofundar um pouco mais. No caso, eu te aconselho a buscar realmente um diagnóstico aí num psiquiatra, se você tiver interesse em saber, né, sobre você, sabe por quê? Senão daqui a pouco vem outro e você continua sofrendo ainda mais. Eu vejo que você não tem um problema assim, como eu vou dizer, por agora, né, de caráter como um narcisista tem. Mas se você continuar aprofundando nisso daí, nessa energia de vingança, enfim, não vai dar certo não. Você só vai se afundar mais e mais. Será que ele pode mudar? Se ele quiser, mas acho que ele não quer, né? Ele não vê nada de errado nele, ele projeta tudo em você. Então você vai ficar esperando até ele te destruir por completo? E devo pedir demissão desse emprego? Isso é só Deus pode te responder, né? Você precisa se tratar. No caso, fazer terapia, sim, urgentemente. Por quê? Porque não tá legal, né? Viver desse jeito, e são tantas coisas que você já traz desde a tua infância que precisa ser tratado e curado isso daí. E é tirar esse cara do pedestal e colocar quem deve estar lá, que é Deus. Aí você vai saber quem você é também, né? Restaurar a identidade, principalmente espiritual. Vem fazer imersão se você puder, The Battle, a gente vai falar da parte espiritual. E cuide de ti, né? Busque estar bem e largue esse homem. Se é que pode se chamar de homem. Você não precisa disso. Valorize-se, ame-se. E deixa ele ficar com todas essas outras. Ele vai aí ficar te manipulando tudo. Talvez você não consiga sair antes de fazer terapia e se fortalecer. Mas tudo bem, o que importa é você cuidar de você. Tá precisando, ok? Nada por acaso, você mandou esse e-mail. Não sei se foi o seu que estava lá escrito urgente, né? Enfim, espero que você entenda, né? Tudo que eu falei foi o que eu senti de Deus para falar para você. Às vezes acontece esse chacoalhão e eu espero que venha para trazer algo de bom para tua vida e que dê um alerta aí, que você possa se posicionar, tá bom? O mundo, ele oferece coisas que não vão nos alimentar e nos libertar, somente o que Deus nos oferece, que é para a eternidade. Então vamos buscar dessas coisas. E como eu falei, você é jovem, né? Ainda dá muito tempo aí para você buscar em Deus tudo o que você precisa. E você, quem sabe, então, um dia aí você poder ter alguém de verdade para você poder compartilhar a vida e servir a Deus. É isso, que Deus te guarde, te proteja e livre de todo mal. Obrigada por deixar aqui o teu relato, sendo aí transparente, abrindo, né, a tua situação. E seguimos firmes e fortes, Deus é mais em nossas vidas. Um beijo no coração de todos vocês que estão aqui. Se você também tem um relato para compartilhar, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Até em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau!